هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. A notícia chegou no rei, dizer, agora estão à espera do quê? Trago aqui, mas vem com um homem dizer, pá, é só amarrarem a senhora aí e traz a mulher. Então Ibrahim foi preso. Preso significa, impediram-lhe de ir com a mulher. E a mulher foi levada lá. Nós estamos a falar de uma mulher de um profeta. E os profetas não têm mulher qualquer, tem que ter uma mulher ao nível deles. Principalmente no que diz respeito à questão espiritual. Se é uma mulher crente, tem que ser uma mulher casta, uma mulher exemplar no comportamento. Então, se estamos a falar da senhora Sara, é uma senhora exemplar, uma senhora com fé, uma senhora que conhece Allah. Quando ela foi levada para lá, começou a fazer os seus duas para lá lhe proteger. Até que ela foi deixada naquele lugar isolado onde estaria com o rei. Quando o rei entra naquele quarto, começou a viver situações que na vida nunca tinham acontecido com ele. Sempre que ele quisesse tocar naquela senhora, saía um fogo da parte dela, não do corpo. Aí no meio, entre o rei, saía um fogo e ele voltava. O que se passa? Aconteceu muita coisa ali. Uma delas é que quando ele quis tocar nela, ficou paralítico. O braço ficou... Então disse, senhora, ele sempre via ela a dizer algumas coisas. O que é que se passa? Se você não pode me tocar. Mas por quê? Porque eu não sou dessa classe aí. Eu sou uma serva de Allah. Está a brincar essa. Fazia suas tentativas e as coisas não davam certo. E desta vez que ele ficou paralítico, disse, faz lá essas coisas que você faz, pede lá isso que você pede, para eu ficar bem, eu vou lhe deixar. Mas primeiro chamou os seus guardas, disse, vocês me trouxeram uma feiticeira aqui. Mulheres são aquelas que vocês já me trouxeram outras vezes. Isto aqui não é pessoa, ou é um djinni, ou... E o homem mal com o braço dele assim, o que é que se passa? Ele disse, não sei, as coisas estão a acontecer aqui assim mesmo. Então a senhora fez doar e o braço dele ficou bem. Disse, não vou tentar mais, vai lá, mas antes de sair daqui, tenho uma escrava para lhe oferecer, para ir lhe servir lá onde você vai. Você merece ter uma empregada. Leva isto aqui. E lhe deram aquela escrava. Foi ao encontro do marido. O que é que você espera? Sua mulher foi levada para um certo lugar, ficou um bom tempo lá. E você não sabe o que aconteceu. Como é que você fica aqui? Como pessoa, homem, como é que fica? Na nossa linguagem, você fica guinado, né? Fiquei guinado. Então, Nabi Ibrahim a.s. disse, conta-me lá esse tempo todo. Disse, não aconteceu nada, apenas trouxe um prêmio depois de Allah me proteger. Desculpa lá. Quer dizer, na nossa maneira de analisar as coisas, parece que a senhora foi usada lá e o pagamento foi... Entende, né? Na nossa maneira de usar, essas nossas mentes baixas, cheias de ciúmes conturbados, ciúmes doentes, vai pensar o quê? Isso mesmo. Mas Ibrahim conhecia a mulher, era profeta, caso alguma coisa acontecesse ia ficar a saber. Simplesmente aceitou, porque sabia que não aconteceu nada. Ela só lhe contou que Allah fez acontecer coisas aí, que às vezes acontecem consigo. Ela sabia que não era profetisa nenhuma, mas sabia que aquilo ali não era algo normal. E esta moça disse, eu recebi como recompensa, sei lá, ou é prêmio, qualquer coisa, então ela é minha escrava. Mas por amor, eu dou a você. A partir de hoje, essa mulher é sua.
Foram-se embora. O Alcorão permite que um homem mantenha relações com sua escrava. Não é pecado. Está na sua posse. Só que a escrava não chega à categoria de uma esposa. Porque uma esposa é uma mulher livre que você foi buscar e teve com a autorização dos seus familiares. Escrava não. Escrava você consegue ou na guerra ou por compra ou qualquer coisa. Não tem esse direito de mulher livre. Está claro, né? Por isso o Alcorão diz: illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. O homem muçulmano está proibido de manter relações com qualquer mulher, exceto com sua esposa ou com aquilo que ele possui. Aquilo que ele possui significa sua escrava. Prontos. Ibrahim começou a manter relações com aquela escrava, a sua esposa escrava, tá? E ela ficou grávida antes da senhora. A senhora não tinha filho até aquele momento. Ficou grávida. E teve o seu primeiro filho, que é Ismael. Sabe como é que é quando temos uma criança em casa, né? Um bebê? Eu estou a perguntar àqueles que até agora têm um bebê em casa. Como é que é? Os mais velhos não vou perguntar. Aqueles que casaram há pouco tempo, ou casaram há muito tempo, mas acabaram de ter um filho. Como é que é um bebê em casa? Vocês dois ficam crianças, né? Não é isso? O casal fica criança. Você até fala com o bebê sem necessidade. Pai, tudo bem? Mas o que é que você espera? É para ele responder que está tudo bem? Não é criancice isso? Quando a pessoa acaba de ter uma criança, é assim. Fica criança também. Eu às vezes só fico a rir encontro as senhoras a amamentar lá no hospital. Se você não mamar aqui, não vou te dar isto aqui. Mas é para a criança perceber isso. Quando a gente tem bebê, a gente vira criança. Aquela escrava começou a fazer essas coisas que doíam aquela outra. Pai, este menino, ela queria filho, não tem, está a ver a outra já. E qual outra? Que outra? Uma escrava que ela mesma recebeu e ofereceu ao marido. Aquilo começou a esmagar o coração. Como dizem, começou a nascer uma dor aonde? No cotovelo. Quer dizer, amanheceu, você vê, e Ibrahim, como é que faz? Também faz o mesmo. Como está menino? Homem, tipo o herdeiro. A senhora está a ver aquilo, às vezes da janela, às vezes assim ao vivo. Esta situação eu não vou suportar. Mas quem arranjou a situação? Ela. Estava no plano de Allah. Só que essa coisa de ciúmes, mano, não tem nível. Mulher de profeta não devia ter ciúmes. Mas acho que são as primeiras ciumentas. Vocês já leram muitas vezes a história de Aisha, né? As mulheres do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Então a senhora Sara começou a ficar mal com aquela situação, até chegar ao ponto de pedir ao seu marido: peço para você tirar esta mulher daqui e o seu bebê. Arranje-se de qualquer maneira aí, mas saiam da minha casa. Eu não estou a suportar isto. Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam entendeu que esta senhora tem razão, isto dói. E aqui nós aprendemos muita coisa. Eu não quero alongar essas aulas, mas sempre que for necessário eu vou dar alguns ressalvos. Vou mexer um pouco. Aqui, um homem da nossa classe senhora, não me incomoda. Não me perca com respeito. Eu estava no meu cantinho. Você que trouxe esta mulher e me deu. E era para fazer o quê? Essa será a resposta nossa. Nabi Ibrahim não falou isso, disse tudo bem, vou arranjar a maneira. Porque entende, sabe, o segredo de convivência conjugal é você conhecer a outra parte.
Nós não vivemos bem porque não conhecemos o que é mulher e as mulheres muitas vezes não sabem o que é homem. Então, o que acontece na maior parte dos lares é encontro, é união de pessoas que não se conhecem. E o que você espera? Briga. Onde você conhecer o que é mulher, quais são as tendências de mulher, a natureza de mulher, você não se zanga de qualquer maneira. Isto aqui era para zangar. Ok. Tirar minha esposa, meu filho daqui, por quê? Ficamos muito tempo, eu fui buscar mulher. Não, quem trouxe sou eu. E não. Desculpa lá. Vai lá dormir. Ele entendeu que isto aqui está-lhe a consumir lá no fundo. Dói. Jovens, é muito doloroso. É preciso ter muita fé. E muita fé significa muita paciência para uma mulher suportar uma situação dessas. Ela não tem filho, o marido já tem outra mulher e já tem filho lá. Em algum momento é de vir, vou ver a criança. A mulher diz que não vai ver só a criança, a mãe também. As coisas começam a se confundir. Então, Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam obedeceu aquilo. Mas atenção, o plano de Allah subhanahu wa ta'ala estava lá. O pedido daquela senhora aconteceu no momento em que Allah subhanahu wa ta'ala queria que Ibrahim fosse reconstruir a casa de Allah que se encontrava distante daquela zona. Então, cada acontecimento tem um motivo, tem uma causa. É quando ele sai com aquela senhora e a criança, uma longa distância. Você pode pesquisar agora, da Palestina para Meca, naquele tempo em que as cidades não eram essas que temos hoje, era mata. Ele saiu com a senhora e a criança, até Meca. Naquela altura não se vivia. Em Meca, ali na cidade de Meca, ninguém vivia. Não tinha residentes ali. Pronto. Chegou no lugar que lhe foi indicado, deixou a senhora e o bebê. Deixar a senhora e o bebê significa o quê? Em linguagem normal é abandonar, porque simplesmente deixou um pouco de tâmara e água para aquelas duas pessoas. E ele deu volta. Ele deu a volta e começou a ir. A mulher ficou surpresa. Não é normal. Esta distância toda, assim está a voltar para a casa dele. Aqui vamos experimentar a força da fé. Ela disse, não, eu não posso deixar essa mulher ir embora só. Não. Senhora, como é que é? E ele não responde, só está a ir. Vais para onde? Não responde, está a ir. Ela percebeu que este é profeta, está a receber a ordem de Allah. Então, ela perguntou, Allahu amarak? Isso que você está a fazer é Allah que lhe mandou? Ele só fez assim, tipo, estou a cumprir com uma ordem. Experimenta você levar sua esposa, não vá para longe, não sai de Moçambique, vai para Quamba. Aluga um quarto no hotel e deixa ali lá e diz que já vou. No hotel, com dinheiro para tudo. Sai sem despedir. Agora temos telefone, né? Não liga. No dia seguinte você vai encontrar aqui em casa, ela já voltou. O aqui renhou, quer dizer, pera que tu me Há situações que exigem uma fé muito forte. Então, quando Ibrahim alayhi salatu wassalam aceitou, respondeu positivamente com esse gesto, ela disse, Idhan
La yudayyi'una. Se é Allah que lhe mandou, Allah vai cuidar de nós. Ibrahim foi. A pouca comida que restava com aquela senhora, acabou. A água, acabou. E aquela zona não havia água, uma zona árida. Vamos supor que eles chegaram de manhã naquele lugar. Já está a anoitecer. Como é que fica? Não se fez nenhum alpendre ali, não se construiu nada, tipo, é para qualquer coisa, esconda-se. Ele simplesmente deixou-lhe assim, naquele lugar. Então, aí acontece um milagre. Naquela zona, como não se vivia, e é uma zona montanhosa, ela começou a correr de uma montanha para outra. De uma montanha para outra. Aproximadamente uns 400 metros. Porque uma montanha para outra. Vinha para esta, subia para ver se vem alguém, não via nada, saía de lá para aqui, fazia o mesmo, não via nada. A criança no meio. Quer dizer, sempre que ela corria para ali, a criança ficava ali e vinha aqui, então a criança estava no meio. Você sabe quando uma criança chora, normalmente bate os pés no chão. Faz isso, né? Aí neste processo de bater, brotou a água, começou a surgir a água. Essa tal água que hoje chamamos de água de Zamzam. Estas montanhas são aquelas que nós chamamos As-Safa ou Al-Marwa. As-Safa está no lado esquerdo, Al-Marwa está no lado direito. Para quem está do lado do Kaaba, As-Safa está no lado esquerdo. Para quem olha o Kaaba assim. Como é que se chama? Tawaf não. Tawaf é circundar o Kaaba. Chama-se o quê? As-Sa'yu. As-Sa'yu bayna As-Safa wal Marwa. Esses rituais do Hajj hoje têm como origem. Agora atenção, quando você vai a Meca hoje, esses lugares são coisas fáceis, já tem ali azulejos, está tudo bem arranjado. Essa senhora sofreu pedras, aquelas pedrinhas da montanha, sabe? E descalça, correr por aqui, toda ela preocupada, a criança ali quase a morrer de fome e sede, e ela sem ninguém. Então, nessa última vez, quando vê, o problema está resolvido aqui. Aquilo que ela disse, Allah não vai nos abandonar, vai cuidar de nós, já está a cuidar deles. Prontos. Eu disse que em Meca, na altura, não se vivia, mas em seus arredores, digamos, num diâmetro de 80 quilômetros, haviam pessoas. As pessoas que viviam naquele tempo, que eram os árabes puros, chamados Jurhum, chamavam-se Jurhum, o plural é Jarahim. Jurhum é o povo que vivia nos arredores de Meca, a uma distância mesmo considerável. Eles passavam por ali quando iam à procura de água em outras zonas, quando iam caçar, mas nunca encontraram ninguém. Então, num dia desses, depois do surgimento desta água, vinha uma caravana desses Jurhum, desses árabes que viviam naquela altura. Estamos a falar aqui de uma senhora que não é árabe. Está claro, não? Essa senhora, a mãe de Ismael, não é árabe. Pronto, quando eles chegam perto de Meca, a algumas milhas, digamos, estou a fazer cálculos aproximados, a uns 5 quilômetros ou 10, notaram um fenômeno que indica a presença de água. Que fenômeno é esse? Quando você estiver a andar numa zona onde falta água, no mato ou mesmo no deserto, olhe sempre para cima. Olhe sempre para cima. Quando você encontrar pássaros a pairarem em volta de uma zona, se você encontrar pássaros que não saem de uma certa zona, estão ali só a pairar, é saber que embaixo, exatamente nessa zona, tem água. Porque os pássaros não perdem tempo a dar voltas num lugar que não tem água. Então, esta caravana de árabes notou isso e todos ficaram estranhos. O que é aquilo? Um deles disse, aquilo é água. Disse, você está maluco, né? A gente sempre passa aqui, nunca teve água aqui. Disse, aquilo é água.
porque disse deve ter água nesta zona. Começaram a seguir a direção, indo para onde os pássaros estavam a parar, e de repente encontraram a senhora com aquela água. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله